Bom dia, hoje é dia 26 de abril e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 1 Coríntios 11, versículo 24. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém. 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 Vamos lá ler o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, autor e período da escrita, eventos que antecederam a epístola, formação e desenvolvimento da igreja em Corinto durante sua segunda jornada missionária. O apóstolo Paulo foi à Europa pela primeira vez por volta de 51 a 54 depois de Cristo. Ele também foi para Corinto via Filipos, Tessalônica e Atenas. Ali permaneceu por 18 meses após o Senhor disse, porque tenho muitas pessoas nessa cidade. Como sempre, Paulo começou seu ministério pregando o evangelho na sinagoga dos judeus. Muitos chegaram a crer no Senhor Jesus, porém, quando outros judeus recusaram a mensagem, Paulo se retirou de perto deles e também falou aos gregos. Foi assim que uma grande assembleia de judeus e gregos surgiram nessa cidade com o resultado da atividade do apóstolo. Corinto era uma grande cidade portuária e comercial localizada no Istmo ao norte da Grécia e no Peloponeso, como dois portos famosos, Crencreia e Lecaion. Sua localização central faz de Corinto um centro de comércio, cultura e filosofia, mas também de entretenimento, imoralidade e idolatria. A imoralidade dos coríntios era notória. Digna de curiosidade, Coríntio era uma expressão para de, departar, devasso. Então, os próprios gregos usavam o título da cidade como um xingamento para uma pessoa imoral, devassa e outras coisas. A Assembleia em Corinto, que consiste em judeus e gregos, foi exposta de duas maneiras à influência do mundo ao seu redor. Em primeiro lugar, porque a maioria se tornou cristã e tinha um passado pagão. Em segundo lugar, porque eram continuamente expostos ao seu ambiente maligno. Aprendemos por meio da epístola que a imoralidade sexual da cidade de Corinto havia influenciado parte da igreja. Alguns crentes não viram nada de mal em comer alimentos que haviam sido oferecidos a ídolos. Outros não tiveram problema algum, nem mesmo em entrar nos templos dos ídolos. Também haviam problemas entre os cristãos, espírito de divisão levando a discussões, irmãos entrando em juízo com irmãos, desordem nas reuniões e, finalmente, a negação da verdade cristã fundamental da ressurreição. Além de tudo isso, alguns homens se levantaram e tentaram lançar dúvidas acerca da autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Motivação para a escrita da epístola. Depois de retornar de sua segunda viagem missionária, Paulo iniciou a terceira. Durante essa jornada, ele permaneceu em Éfeso por 3 anos. É provável que tenha sido quando obteve mais detalhes além dos mencionados anteriormente. Aprendemos pela primeira epístola aos Coríntios que suas informações foram baseadas em duas fontes. Primeiro, ele ouviu falar das contendas entre os coríntios por parte da casa de Chloe. Depois, os coríntios receberam uma carta a Paulo fazendo várias perguntas que o preocuparam. Com base em 1 Coríntios 5, versículo 9, a maioria dos estudiosos no dia de hoje supõe que essa mesma epístola foi preenchida por outra carta do apóstolo, que não está mais disponível. Expositores anteriores não pensaram assim. A experiência da carta, a existência da carta é possível, mas não foi comprovada nem é necessária para que possa compreender essa epístola. É muito provável que o apóstolo refere-se à epístola aos Romanos ao dizer: Eu vos tenho escrito por carta. Assunto e propósito dos escritos. A autoria do apóstolo Paulo dessa epístola nunca foi questionada. De acordo com o ensino e estilo, ela é típica de Paulo.
e ela se menciona como autor no início e no fim da epístola. E no capítulo 4, versículo 15, escreve que eu vos gerei pelo Evangelho. Com isso, ele quer dizer que levou os coríntios a uma fé viva em Deus e confirma plenamente os fatos de Atos, como já vimos. Por volta do ano 95 depois de Cristo, Clemente de Roma testemunha que Paulo foi o autor da primeira epístola aos Coríntios, da mesma forma que também fez Policarpo, Irineu, forma também Irineu e Tertuliano. No final da estadia de 3 anos em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária, por volta de 57 depois de Cristo, o apóstolo, relutante, mas guiado pelo Espírito Santo, começou a escrever uma epístola muito séria, extremamente importante para a igreja em Corinto. A primeira e a segunda epístola aos Coríntios são as únicas no Novo Testamento dirigidas à igreja de Deus como tal. Não é dirigida somente à Assembleia, mas a todos os quais em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, tanto como nós. Isso enfatiza a importância geral dessa epístola para todos os cristãos que professam pertencer ao Senhor Jesus. Talvez por isso que o título Senhor aparece muito mais na primeira carta aos Coríntios que em qualquer outra epístola do Novo Testamento. Quase 70 vezes. A uniformidade e fundamentação geral dos ensinamentos do apóstolo Paulo são enfatizados em 1 Coríntios 4, versículo 17, 7, versículo 17 e 14, versículo 33. A primeira epístola aos Coríntios contém as instruções mais precisas para a ordem interior e para o comportamento em conjunto da Igreja de Deus sob orientação e poder do Espírito Santo. Por consequência, a responsabilidade dos crentes é repetida várias vezes. Por exemplo, pelas palavras não sabeis. A primeira parte da epístola, capítulo 1 ao 9, vê a igreja sobre o aspecto de um edifício, um templo sagrado para Deus. Nessa casa de Deus, a ordem divina deve reinar. E também por isso que a responsabilidade do homem na construção, na ordem e na disciplina da igreja. E a disciplina da igreja é mencionada aqui. Do capítulo 10 em diante, o assunto principal é a igreja de Deus como corpo de Cristo. A respeito de Cristo, o pensamento principal é a unidade. Essa unidade não é contrária à diversidade de membros e de suas funções, mas mostra uma polaridade viva. Além dos 3 evangelhos sinóticos, apenas 1 Coríntios nos dá instruções detalhadas sobre a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 10, versículo 16 e 22, aprendemos a respeito da mesa do Senhor, a sua mesa, os membros de seu corpo expressam comunhão com ele e uns com os outros. Capítulo 11, versículo 23 ao 33, apresenta a ceia do Senhor com o partir e o comer do pão e o beber do cálice em lembrança dele. A morte do Senhor é anunciada até que ele venha. Ambas as passagens enfatizam a responsabilidade dos participantes. O capítulo 10 enfatiza o coletivo e o capítulo 11 a responsabilidade pessoal do crente. Mas 2 parágrafos precisam de uma menção especial. O capítulo 13 costuma ser chamado o Cântico do Amor. Não na sabedoria de Deus, ele está muito bem colocado nessas informações sobre os dons espirituais, capítulo 12, e instruções como viver corretamente, tais dons do capítulo 14. Capítulo 14 menciona os dons de profecia ou falar em línguas. Este último dom era superestimado pelos coríntios. O segundo parágrafo é um ensino detalhado sobre a ressurreição no capítulo 5, 15. Ele termina com a revelação do mistério da transformação dos santos vivos no arrebatamento da igreja. Peculiaridades. A relação entre Paulo e a igreja em Corinto. Das 2 epístolas aos Coríntios, os estudiosos modernos reconstruíram um quarto compilado, mas de maneira alguma uniforme das seguintes alguma alguma uniforme da relação entre o apóstolo Paulo e a igreja em Corinto. Lendo 1 Coríntios 5, versículo 9, alguns poderiam pensar ter a prova de que Paulo escreveu outra carta aos Coríntios. A carta, no entanto, foi perdida e parte da epístola contra a fornicação estaria em 2 Coríntios 6, versículo 14
e disso ao 18 e no 7, versículo 1. Contudo, essa mesma carta não foi estendida e resultou na epístola mencionada em 1 Coríntios 7, versículo 1. Sobre isso, alguém afirma que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios e depois fez a visita com tristeza, segundo Coríntios 2, versículo 1, anunciada em 1 Coríntios 4, versículo 19 e 11, versículo 34, e no 16, versículo 5. Em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos outra menção a essa visita. Após isso, supõe-se que Paulo tenha escrito a epístola com lágrimas, que, segundo alguns, foi parcialmente preservada em 2 Coríntios 10, 11, 12 e 13, chamada Epístola de 4 capítulos, e somente depois disso supõe-se que Paulo tenha escrito a segunda epístola aos Coríntios como a Epístola de Reconciliação. Ainda outras suposições relacionam essa teoria que 1 Coríntios 5 não fala da mesma pessoa de 2 Coríntios 2, versículo e 2 Coríntios 7. A pergunta a respeito de Paulo se refere a uma epístola anterior, ainda não existente. Não é fácil de responder. No entanto, o Novo Testamento, especialmente as epístolas aos Coríntios, fornece uma imagem muito fácil. Paulo escreve a primeira epístola com o coração muito sobrecarregado, pois sempre tinha em mente os tristes eventos e condições dessa igreja. Paulo pretendia visitá-los uma segunda vez. Todavia, ele sabia que tal visita levaria a sofrimentos e por isso absteve-se dela para poupar os coríntios. Em vez disso, ele enviou Tito. Após o retorno dele, Paulo escreveu a segunda epístola enquanto estava na Macedônia. Quando Paulo escreveu com angústia e aflição de coração, mencionando sua primeira epístola. Ali discorreu especialmente no capítulo 5 sobre o grave caso de fornicação. Portanto, é necessário pensar em outra epístola entre as duas existentes. A pessoa mencionada em 2 Coríntios 2 e 7 devem ser vistas como idênticas ao adultério da primeira epístola. O Espírito Santo não leva seu inspirado escritor a introduzir uma pessoa nova, até então desconhecida, sem nenhuma explicação. O Espírito Santo refere-se aos fatos já conhecidos pelo leitor. Em 2 Coríntios 12, versículo 14 e 13, versículo 1, Paulo menciona pela terceira vez sua intenção de visitá-los, embora, de fato, essa tenha sido apenas sua segunda visita. De acordo com Atos 20, versículo 2 e 3, essa visita provavelmente ocorreu durante a estadia de 3 meses de Paulo na Grécia, porque foi durante esse período que Paulo, estando em Corinto, escreveu as epístolas aos Romanos. Nela, ele fala de sua próxima jornada a Jerusalém, e também menciona Febe, uma irmã de Cencreia, que serve na igreja de lá, e seu anfitrião Gaio. Visão geral do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 11. A mesa, capítulo 10, versículo 1, e do 11 ao versículo 1. A mesa do Senhor é a responsabilidade. 1 Coríntios 11, do 2 ao 34, a posição da mulher e a ceia do Senhor. E essa é a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Uma carta muito importante porque ela reflete muito do que a gente vive, inclusive na igreja brasileira. Então leia, se você nunca leu. Fazer isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, versículo 24. Parece que os cristãos podem esquecer de Cristo. Não deveria haver necessidade dessa exortação amorosa de que não houvesse uma temerosa suposição de que nossas memórias possam ser reveladas traiçoeiras. Nem é essa uma suposição vazia. Ela é ali, ai de mim também, confirmada em nossas experiências. Não como uma possibilidade, mas como um fato lamentável. Parece quase impossível que aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro morto e amados com amor perpétuo pelo eterno Filho de Deus possam esquecer o gracioso Salvador. Mas se isso é alarmante aos ouvidos, e ai de mim também aparente aos olhos, para nos permitir negar tal crime, esquecer daquele que nunca se esqueceu de nós, esquecer que derramou seu sangue por nossos pecados, esquecer que amou até a morte. Isso é possível? Sim. Não apenas é possível como consequência, confessa que um erro muito triste de todos nós, que tratamos ele como fosse um andarilho que se detém
por uma noite. Aquele que deveríamos tornar um inquilino permanece nas nossas memórias, é apenas um visitante lá. A cruz, onde a memória deve permanecer, e o esquecimento seria um intruso desconhecido, é profanada pelos pés dos esquecimentos. Sua consciência não diz que isso é verdade. Você não se flagra se esquecendo de Jesus. Alguma criatura rouba seu coração e você se descuida daquele que em sua afeição deveria estar algum negócio terreno concreta sua atenção quando você deveria fixar seus olhos firmemente na cruz. Não incessante agitação deste mundo, a atração constante de coisas terrenas, afasta a alma de Cristo. Se a memória preservar muito bem uma erva venenosa, ela fará a rosa de Saron secar. Vamos cobrar de nossos um vínculo de esquecimento de Jesus, nosso amado, em nossos corações, que deixamos todo o resto e nos mantemos firmes nele. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, lá pelas 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até a próxima.